Por esses dias eu vi uma matéria jornalística de uma criança segurando um fuzil. O título dizia: As crianças que sofrem lavagem cerebral pelo Estado Islâmico e que estão fugindo para a Europa. Essa aqui é a imagem da BBC News. As crianças que sofrem lavagem cerebral pelo Estado Islâmico e que estão fugindo para a Europa. Quando você vê uma matéria dessa, você, meu querido irmão, quando você assiste isso e vê uma criança segurando uma arma de um calibre pesado como esse e se dispondo à guerra, para lutar guerras de homens que elas mesmas não sabem explicar ao certo o porquê estão ali. Provavelmente você fica indignado, triste e apiedado dessas crianças. Pois é. E se eu disser que onde você frequenta, acontece exatamente a mesma coisa? É óbvio que não nessas proporções, não nesse tamanho, porque não envolve uma guerra física contra um inimigo físico e real, mas você também pode estar levando o seu filho para sofrer uma lavagem cerebral. Como assim? Uma criança que faz aquilo que vê os adultos fazerem, que copia o que os adultos fazem e falam para agradar os adultos. Uma criança que, se você interrogá-lo de fato sobre o que ela acabou de dizer, sobre coisas que ela está fazendo, provavelmente ela não vai saber te responder, porque ela só sabe aquele figurino. Ela só sabe dizer aquelas palavras, porque é aquilo que ela aprendeu ou é aquilo que ela viu. Ela não tem explicação para essas coisas. Uma prova de que o que ela faz, ela não faz sabendo o que está fazendo. Ela faz porque está copiando adultos, ela está copiando homens mais velhos, ela está copiando o que os próprios pais muitas das vezes fazem. E ela faz isso para agradá-los. Dito isso, agora eu vou mostrar esse vídeo. E depois eu quero que você deixe aqui nos comentários embaixo qual a semelhança ou qual a diferença. Porque são crianças e ambas provavelmente estão fazendo e falando coisas que elas não sabem explicar o porquê. Muitas dessas crianças, quando chegam numa fase adulta, se arrependem do que fizeram quando criança. Muitas dessas crianças não seguem esse caminho porque, quando ela toma consciência e juízo, ela entende que ela não quer aquilo. Ela nunca quis aquilo. Foi os pais que, em alguns casos, obrigaram elas a fazer ou induziram elas a fazer. A criança, gente, tem os pais como exemplo. É o exemplo mais próximo. Ou seja, elas acreditam demais nos pais. Ela sabe que as pessoas que querem o melhor bem dela, as pessoas que querem tudo de bom para ela, é os pais. Então, se os pais fazem tal coisa, porque tal coisa é o correto a se fazer, e ela vai e simplesmente faz, né? Mas ela não sabe, ela não tem noção que o pai pode ser um fanático. O pai pode ser alguém que foi enganado, que foi iludido e que está iludido. E nessa ilusão ele está iludindo a própria família, carregando ela para dentro de um sistema onde aplica neles uma lavagem cerebral, que é uma mesma mensagem batida e massificada todos os dias. Muitos desses aqui frequentam a igreja de segunda a domingo. E eu vou mostrar esse vídeo aqui. Esse garotinho falando do pai e da irmã que acabaram de se batizar. E está sendo interrogado pela mãe. Fazendo um vídeo para, muitas das vezes, emocionar ou comover outras pessoas. Querendo dizer, porque sempre faz isso: olha, tá vendo essa criança, como ela é pequena e ela já sabe o correto, ela já sabe o que é justo, usando a inocência das crianças para poder persuadir adultos, né? Vamos ver esse áudio aqui, gente. Vamos analisar esse áudio, vamos ver aqui. Esse garotinho está sendo interrogado pela mãe. São frequentadores da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Ao que tudo indica que esse garoto assistiu o batismo do próprio pai e da própria irmã. E ele diz que chorou muito e se comoveu, e Deus falou com ele também. Teve um momento que ele fala que Deus falou com ele e que ele sabe que isso é o correto a se fazer, e quando chegar a hora dele, ele for adulto, ele vai fazer também. Fica vendo, vamos assistir. Filho, por que você chorou ontem no culto? É porque minha irmã batizou, meu pai. É que eu senti a presença de Deus no meu coração. Foi bom ontem, que eu fiquei emocionado com aquilo. Que minha irmã, ela batizou
Eu chorei muito por ela e por meu pai. O que você sentiu? Eu senti a presença de Deus no meu coração. Mais o quê? E o Senhor falando comigo. Falou o quê, filho? Falando, um dia vai ser você. Misericórdia, meu Deus. É mesmo, filho? Ouviu? Aí o Senhor disse que um dia vai ser você que vai batizar. E você também vai ficar grandinho e vai ficar maior. Essa criança está repetindo o que os adultos falam, está agradando os adultos. Qual é o erro nisso aqui? O erro é uma lavagem cerebral que está sendo aplicado nele. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Eles não sabem nada sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Essa criança ele chorou, ele disse que ele chorou. Ele chorou porque vê outras pessoas chorando. Se você for num batismo da CCB e na Santa Ceia da CCB, é uma choradeira que não tem tamanho. Choram, porque dizem estar sentindo a presença de Deus, mas na verdade eles estão sendo emocionados, comovidos, com a tocação de hino e mais hino. Seria muito melhor, mais edificante, se quando essa criança estivesse sendo perguntada, ele soubesse o que é evangelho, o que é graça, o que é Cristo. Se ele estivesse falando, eu estou chorando porque o meu pai, ele selou a fé dele através de um batismo público e ele está salvo. Seria muito mais bonito. Mas essa criança, provavelmente, se você perguntar qualquer coisa sobre Jesus Cristo, o evangelho, a graça, o perdão, essa criança não vai saber dizer. Porque não se ensina isso na igreja. Ela está falando coisas que parecem bonitos lá no meio da igreja dele. Bonito, ou seja, você chorar quando alguém batiza. Isso é bonito, que presença de Deus. Então ele repete frases que ele ouve, como sentir a presença de Deus. Mas provavelmente essa criança, se for inquirida, o que significa isso, sentir a presença de Deus? Ele não vai saber falar. Então, essa criança disse que ele chorou porque viu o irmão e o pai se batizando. Por que, gente, eles choram? Não tem nenhum significado evangélico cristão. Não tem isso aí é um costume, uma tradição CCBana. Quando eles se batizam, eles choram como se tivesse feito a parte deles, o concerto deles, e agora ele faz parte da graça maravilhosa, e agora é só congregar firme, ficar firme aqui, e nós seremos salvos. Ou seja, eles mal sabem sobre o evangelho e nem se eles estarão salvos. E essa criança disse que sentiu a presença de Deus, ou seja, muito provavelmente não sabe o que é a presença de Deus e está repetindo o que os adultos falam. A criança tem uma característica muito forte de copiar os adultos. Vê o pai fazendo, sabe que aquilo é o correto a se fazer e ele vai simplesmente fazer igual. E é óbvio que depois dessa entrevista, essa criança percebeu e sentiu que isso tudo que ela disse agradou os pais. Porque ele deve ter sido elogiado, devem ter dado um abraço nele depois que terminou a gravação, beijado, ou seja, ele entendeu que é só continuar dizendo isso, é só continuar fazendo essas coisas e eu vou agradar os meus pais que eu amo. É isso que uma criança pensa. É assim que ela vai fazer. Porque essa criança ainda não tem idade de discernir direita da esquerda, ele não tem condição de dizer muita coisa e nem de confessar aquilo que é necessário para a fé. E no final ele diz que sentiu Deus falar com ele. Falando com ele que quando ele crescer e no futuro vai ser a vez dele e ele vai se batizar. Será mesmo que a criança ia ouvir Deus falar com ela e como é que fala? E relatar isso com tanta naturalidade? Deus falou comigo, conversou, ele passou ali e conversou comigo. Lamentável. Agora eu faço a pergunta para você. Responde aqui embaixo. Qual a diferença daquelas crianças que também não sabem o que estão fazendo? Estão carregando um fuzil na mão. E que eles estão fazendo isso porque eles estão agradando os pais. Os pais, ele viu o pai fazer, ele vê a mãe fazendo e elogiando, e ele acha, isso aqui é o correto a ser feito. E não é só o pai e a mãe, é o pai, a mãe, é os amigos do pai, é os amigos dos irmãos, é as pessoas que estão em volta, e quando a pessoa viu ele com aquele fuzil na mão, falaram, aí levantou a mão pro céu e falou Alá, e ficaram felizes. Ele fala, é isso aqui é o meu futuro, é isso aqui que eu vou fazer. Isso aqui é o correto, isso aqui é o que agrada ao meu pai e minha mãe. É triste, gente, mas essa é uma realidade. E o que fazer nesse momento, então? Simples, irmão. Compra uma Bíblia que tem figuras, ensina seu filho a ler, leia e explique para ele o que é evangelho. É isso que ele vai precisar quando estiver grande.
ele entender quem é que morreu na cruz por ele, por que é que morreu e o que é que ele nos oferece. É isso que essas crianças precisam saber, porque é isso que verdadeiramente vai fazer diferença na vida delas. Esse menino está aprendendo a chorar, aprendendo a dizer que sentiu a presença de Deus, vai aprender a tocar um instrumento e mais nada. E vai aprender que tem que obedecer o ancião, não pode responder, não pode perguntar, não pode indagá-lo. Tem só que ir na igreja, dar coleta, sentar, tocar o instrumento e ficar quieto. É isso que ele vai aprender. E evangelho mesmo, absolutamente nada. É lamentável, mas é isso que a congregação tem para oferecer. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.